Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, que nos diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Bom, meus amados, nós vimos nos últimos versos que o apóstolo Pedro foi preso pelo poderoso rei Herodes. Então ele estava trancafiado. Nós vimos em versos anteriores que o apóstolo Tiago já havia sido morto à espada pelo rei Herodes. Herodes, não satisfeito e vendo que isso agradava a população dos judeus, os líderes religiosos especialmente, resolve fazer o mesmo com o apóstolo Pedro. Bom, a igreja reage, ora, inicia uma oração, porque nesse caso realmente não havia justiça, não havia direito, não havia juiz, não havia nada que pudesse libertar o apóstolo Pedro, senão um milagre. Porque nós vimos que não apenas o rei Herodes era comandante absoluto da região, claro, sob as ordens romanas, mas ele era quem mandava na região. E além disso, o apóstolo Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. Nós vimos que em capítulos anteriores os apóstolos foram libertos de uma prisão e o rei Herodes, sabendo disso, dessa vez toma precauções ainda maiores, ou seja, guardas 24 horas por dia, inclusive na cela com o apóstolo Pedro. Bom, então nada parecia mais impossível e sem esperanças do que uma libertação do apóstolo Pedro, mas a igreja não desiste. A igreja tem que ter esperança, tem que confiar em Deus, tem que buscar em Deus. O milagre pode ocorrer? Pode, com certeza. Pode não ocorrer? Também pode. Nós vimos na história do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi ceifado. Não ceifado da existência porque ele estava na glória. Como já explicamos, em Deus a gente só vence. O mundo já foi vencido por Cristo e por isso ele disse: não tenham medo, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Então seja o que venha nos sobreviver, o que venha a vir contra nós, nós vamos sair do outro lado na glória de Cristo, sempre. Então, essa é a sábia vida com Cristo, que nós oramos sem saber se haverá um milagre ou não, mas confiando que Deus operará como Ele deseja, como a sabedoria dele quer, e a gente confia em Deus. O nosso papel é orar. Se Deus vai agir ou não, mas pastor, tem essa incerteza, né, como já tratamos, não é melhor falar que logo que não tem milagres ou que Deus vai sempre intervir? Como explicamos, queridos, o Evangelho não vai em nenhum desses extremos. O Evangelho confia em Deus. Você confia em Deus ou não? Ou você só confia em Deus se Ele fizer o que você quer, o que você está ordenando? Confie em Deus. Se Ele fizer, maravilha. Se Ele não fizer, Ele continuará conosco e continuará dando suporte, continuará nos fortalecendo e, por fim, irmãos, estaremos na glória. Então deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer o que a sabedoria e a soberania dele quer. Então essa é a verdadeira sabedoria. A gente entrega nas mãos de Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram diante do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor iria jogá-los numa fornalha de fogo ardente, a menos que eles se prostrassem e adorassem o rei Nabucodonosor. O que eles disseram? Olha, rei, e o rei Nabucodonosor falando: olha, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente e quero ver se esse Deus de vocês vai livrá-los. E Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: olha, rei, se Deus vai nos libertar ou não, isso é com ele. Agora, que nós não nos prostraremos, nós não nos prostraremos. Essa é a atitude da fé. Deus vai libertar, se Deus libertar, aleluia. Se Deus não libertar, nós continuamos. O que importa é nós não nos prostraremos à mentira. Nós não nos prostraremos ao engano. Nós não nos prostraremos à violência, ao ódio, ao mal. Jamais. Porque você vai seguir o bem só se Deus atender todas as suas orações? Se Ele não atender, você vai seguir o mal? Que tipo de fé é essa?
uma fé de barganha, uma fé de negócio, uma fé que só se Deus fizer o que a minha mente tão onisciente, tão sábia exigir? Não. A gente confia em Deus. Confia em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Bom, e a igreja então parte para a oração, como provavelmente fez com o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago acabou não sendo liberto, entre aspas, porque ele foi para a glória, liberto ele está. Foram fazer o mesmo com o apóstolo Pedro, e orando intensamente, ou seja, com fervor, com perseverança, clamando a Deus. E a palavra aqui, intensamente, é o mesmo que é usado lá em 1 Pedro capítulo 4, em que diz, tendo antes de tudo ardente, intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama intensamente também ora intensamente por aquele que está sofrendo. E que a gente ame intensamente, sempre, e que a gente ore intensamente por aqueles que estão sofrendo. Porque esse é o poder da oração, queridos. E nós precisamos orar mais, clamar mais a Deus. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Se as orações ajudam aqueles que ministram, aqueles que pregam a palavra, então ore. Ore pelo seu pastor, pelo seu líder, por quem está pregando a palavra, por mim, por aqueles que pregam o evangelho, onde quer que seja. Ore por eles, porque assim você estará ajudando, com certeza. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então veja, haverá resposta às orações de muitos, especialmente aqueles que pregam o Evangelho, e você estará ajudando. Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, orando sempre, sempre, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com essa finalidade, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, a fim de que eu abra minha boca com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, para que nele eu possa falar ousadamente como devo falar. Ore, queridos, os servos de Cristo, eles precisam comunicar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, em um mundo imerso no engano e nas trevas. Então a gente precisa muito de ajuda para que essa luz do Evangelho alcance os corações e seja, primeiro, proclamada e, sendo proclamada, alcance os corações que precisam ser alcançados. Ore por mim, ore para que essas palavras cheguem a mais pessoas, a mais inscritos, compartilhe e que, compartilhando pela sua oração, corações podem ser abertos. Então não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar, porque a gente ora por causas, físicas, causas emocionais, por doenças, por várias coisas. E precisamos orar pelo Evangelho. É o que Jesus pediu para nós orarmos. Jesus diz, orem para que o vosso Pai nos céus mande trabalhadores para a colheita. Porque a colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. São pouquíssimos que pregam o Evangelho genuíno, o Evangelho simples, o Evangelho de forma sincera e de forma sem cobiça, sem querer auferir lucros enormes a partir disso. Prega por amor a Deus e pelas pessoas. Então ore, queridos, ore para que o Evangelho, não apenas por você, não apenas por aqueles que você ama, ore pelo Evangelho. Ore pelo reino de Deus. Ore para que pessoas sejam alcançadas por essa verdade que liberta, limpa, transforma e comove o coração das pessoas. Já o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele diz, orai uns pelos outros para serdes curados. Olha o poder da oração. A súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu muito fruto. Então veja como ele exemplifica. Elias era um homem cheio de problemas com as suas incoerências, com suas falhas, com seus defeitos, melhorou. E coisas aconteceram. Então ore, queridos, ore. Nem sempre a sua oração vai ser atendida. Porque quem é Deus não é você. Deus que é Deus.
A gente clama para que pelo menos uma parte do que a gente orar aconteça, e a parte que não acontecer, não aconteça a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é melhor que a nossa. As pessoas ficam assim com essa coisa, né? Mas eu orei, mas pastor, quer dizer que se eu orar, minha oração pode não ser atendida? E a pessoa pergunta isso como se isso fosse ruim. Peraí, meu irmão, se você confia em Deus, você sabe que se ele não atender sua oração, é porque ele tem algo melhor. Algo melhor o quê, pastor? Será que ele vai me dar um emprego ainda melhor? Não sei, meu irmão. Talvez ele queira te ensinar, por exemplo, a se capacitar mais, porque você ainda está muito aquém do que poderia. Então tem muita coisa, quer dizer, o que a gente precisa é se submeter à vontade de Deus. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus, queridos, é sempre melhor que a nossa. Ou a gente confia no caráter de Deus, ou a gente realmente ora sabendo com quem estamos conversando, ou a gente vai se frustrar por causa da nossa tolice. Não porque ele falha, mas por causa da nossa ignorância. Porque ele não falha, ele é bom sempre e ele faz o melhor. Muitas vezes a despeito das nossas orações, porque ele vai fazer melhor. Então nós vemos aqui que a igreja orava pelo apóstolo Pedro. Agora, atenção com um ponto aqui. A igreja quer dizer o quê? Que as pessoas estavam se reunindo em um templo para orar, né? Todos juntos, vamos aqui fazer uma reunião de oração no templo, no lugar tal. Não, queridos, os cristãos não tinham templo. Tinha o templo dos judeus, mas dada a perseguição aqui, eles não poderiam jamais ir ao templo. O apóstolo Tiago havia sido morto à espada, o apóstolo Pedro estava encarcerado e eles provavelmente matariam outros, se eles aparecessem publicamente para orar, etc. Então eles não iam no templo principal de Jerusalém e nem mesmo provavelmente se reuniam num grande grupo em uma casa ou em um pátio. Porque, de novo, por causa da perseguição. Caso estivesse havendo uma ou outra reunião, seria poucas pessoas espalhadas nas casas. Ou talvez nem reunião, estava simplesmente cada um orando no seu lar. Porque o que é igreja, queridos? Igreja não é templo, igreja é a comunidade dos santos. Onde quer que estejam, são de Deus e oram a Deus. Como Jesus disse, se você tem um problema, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então entra no teu quarto, nós todos como igreja vamos entrar nos nossos quartos, orar para que Deus espalhe a mensagem do Evangelho a mais corações, essa pandemia termine, as pessoas cresçam, melhorem, se aprofundem, desejem mais a Deus. E para terminar, em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, de maneira que se um membro da igreja padece, todos os membros padecem com ele, como se fosse um corpo. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Não é isso? Quando a gente tem um membro do nosso corpo com dor, todo o corpo passa a sofrer junto, porque é uma unidade. Então, se o apóstolo Pedro está preso, a gente não pode, os cristãos não poderiam pensar, poxa, que bom que não fui eu. Não. Eles se condoem, todos juntos se unem nesse propósito, porque um está sofrendo, todos se unem para aliviar a dor daquele. Tem que ser assim em todas as áreas, né? Nas obras sociais, na caridade, em cuidar das emoções de cada um, de compartilhar, né, boas palavras, auxiliando, ajudando, se importando, como diz, né? A lei de Cristo é essa, carregar os fardos uns dos outros. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.